Muito bom dia, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma ligeiríssima apresentação aqui do nosso portal Penanduba. Hoje, ainda refletindo um pouco os acontecimentos publicados ontem, que ainda estão reverberando hoje nos canais de comunicação. E eu gostaria de começar lhes falando que lá do Critica Brasil News, de aqui a Santarém, ele mostra muito bem como Trump aceitou de boa todas as reivindicações russas, como um sinal para a paz definitiva naquela região. Que bom, merece aplauso, merece elogios. Esse governo que tem sido bastante criticado por suas ações pouco pensada, pouco diplomática, mas fez esse gesto agora digno. Talvez não se sabe se ele vai sofrer muitas pressões e poderá ainda até se arrepender, mas no caso foi uma grande força de paz nesse encontro aí lá no Alasca entre o Putin e Trump. Foi bem recebida com melhores honras a comissão russa e o presidente russo do que todos os presidentes de nações amigas. Foi uma recepção calorosa, uma recepção quase uma confraternização. Muito bem, parabéns para ambos os presidentes, mas nesse caso especial, Trump fez um papel importantíssimo. No Plantão Brasil, se reportou ainda ao Malafaia e mostrou como ele chamava de frouxo generais 4 estrelas aqui do Brasil, que não davam logo o golpe de Estado, insinuando o golpe, praticando um crime contra a nossa democracia, contra a nossa Constituição, contra as leis do nosso país, e agora chora as ações movidas pela PF para puni-lo criminalmente. Ele pensava que era blindado pelos céus e que podia exercer o que ele quisesse aqui. Mas ele não exercia espiritualidade naturalmente correspondente ao que o céu exigia, mas ele fazia ativismo político contra as leis do nosso país e, portanto, cometia crime. E agora está a ser punido. E claro que os céus não vão interferir nas leis humanas dessa forma, quando ele não está tendo um servo ao seu serviço, mas antes um falso profeta que está decepcionando a missão dada por Deus, que está contradizendo. Ok? E aqui do J. Novales, Ponderações, fala que após o acordo, após o excelente encontro com Trump, a Rússia ainda segue em guerra por não acreditar na boa vontade, na disponibilidade da OTAN em se pronunciar a respeito da paz. É claro que a Europa e a OTAN como um todo não está feliz com o que foi acertado e, portanto, a Rússia ainda está a fazer guerra para tentar mostrar que não vai recuar, que não vai, antes que a paz seja um acordo, uma negociação de paz seja estabelecida, não terá uma parada, um cessar-fogo. E ainda eu poderia dizer que, de acordo com todos estes analistas a respeito do encontro lá no Alasca, podemos dizer que Trump, nessa vez, foi a expressão da paz na guerra contra a Rússia. Que Deus abençoe, que Deus o ilumine cada vez mais e que faça dele um presidente, ao invés de um presidente bravateiro e pouco diplomático, transforme ele num portador da paz, que é o que o mundo mais precisa. E para arrematar hoje com apenas uma pequena passagem bíblica, eu vou deixar João 5, capítulo 5, versículo do 20 ao 24, aonde mostra que o Pai dá a saber ao Filho, ou seja, Deus, nosso Pai, dá a saber a Jesus Cristo, o seu Filho,
tudo o que ele faz e tudo o que ele fará. E ainda afirma que o Pai ressuscita e vivifica mortos quando ele quer, quando ele acha conveniente, e ele também dá ao Filho todo o poder de vivificar a quem o Filho quiser. A quem o Filho quiser. E diz ainda que o Filho afirma que quem ouve a palavra de Deus e quem acredita nela é o Filho quem assegura que essa pessoa não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida eterna. Que bom, que glória, que conforto, que riqueza, quem desperdiçará esta oportunidade, né? Que é uma glória, é um reconforto, um tesouro disponibilizado a nós humanos, né? Que não dá para dispensar tamanha riqueza. Então, gente, era o nosso pensamento para hoje. Então, digamos que pessoas beligerantes, pessoas pecadoras, mas que se arrependem, mas que buscam os caminhos da justiça, os caminhos da verdade, os caminhos do perdão, os caminhos da negociação e dos acordos de paz, tem essa possibilidade de ser vivificado, de não entrar em juízo, de passar da morte para a vida eterna. A morte foi uma herança, digamos, entre aspas, não abençoada, um tanto maledita, lá no começo da história da humanidade, uma prova da fraqueza humana, lá no Jardim do Éden, uma prova de que a matéria humana é impossível de chegar a alcançar a eternidade sem passar por essa morte, que para os justos é um simbolismo, é uma liturgia a ser cumprida, mas que depois terá uma vida muito superior. Até o próprio Jesus nos deu o seu exemplo, assumindo esse papel sem ter nenhuma necessidade para ele, apenas para nos mostrar o quanto é possível e o quanto de riqueza pode ter no cumprimento dessa liturgia, compreendendo que ela nos leva a uma valorização muito maior, porque a nossa carne se provou muito fraca para alcançar a espiritualidade, mas com essa morte, ela quebra essa fraqueza e nós podemos ser ressuscitados por Deus de maneira muito fortalecida, muito forte e muito valorosos, com muita luz, com muita inteligência, com muito brilho e com a assistência de Deus permanente para andarmos perfeitamente com Ele, como Ele desejou, como Ele nos criou para isso, mas que nossos pais falharam lá no Éden e isso pode ser recuperado. Jesus veio para nos trazer essa oportunidade, para nos trazer esta salvação. Amém? Glória a Deus. E um feliz domingo, feliz final de semana, neste 17 de agosto de 2025. Um abraço a todos e a todas. Okay?